Amém. Que assim seja. Amém. Então, meu amigo, Amém. o tema de hoje é sexo, né? Eu tinha falado com o senhor que a gente Sim, poderia falar sobre sexo. E aí eu queria sim. começar com você, meu amigo, sabendo o teu conhecimento bíblico. Eu queria que você passasse para o povo o que você vê do sexo na Bíblia, o que, que Deus pensa do sexo, o que pode, o que não pode ser feito. Eu queria te dar essa primeira oportunidade aí de você já começar a falar para a gente aí, para a gente aprender um pouquinho contigo também. Amém. Antes de eu entrar, tá legal o áudio aí? Tá ouvindo bem? Tá, eu tô ouvindo bem. Tá ok. Bom, primeiramente quero dar aí mais uma vez a paz de Cristo aí para os nossos amigos e amigas que estão assistindo e os que vão entrar depois também. E, pastor, na verdade, esse é um tema muito, mas muito importante e eficiente para todos nós. Para mim, principalmente. Para mim, eu creio que para o senhor, nós como homens, e também para as mulheres e os homens de Deus que nos assistem e nos ouvem agora. E a gente sabe que isso não é falado nos púlpitos das igrejas com frequência. A gente tem a ciência disso. Por nós mesmos, muitas das vezes, isso é, de uma certa forma, esquecido nos púlpitos das igrejas. Porém, esse tema, ele mexe muito comigo. Por quê? Porque a gente só pode falar daquilo que a gente tem experiência. E por mais que eu não seja tão experiente em idade, tem muita gente aí que é mais velhos de idade do que eu, mas eu já passei por algumas experiências que eu acredito que possa ajudar algumas pessoas acerca do sexo. E para começar, eu vou ler um texto que diz lá em Jeremias capítulo 13, e o versículo de número 23. Jeremias capítulo 13, versículo 23, que diz assim, ó, eu vou ler para vocês. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. E aí você pode perguntar, pastor, mas que texto é esse? Jeremias 13, 23, o que tem a ver com sexo? Bom, pelo menos tem tudo a ver com o que eu vou falar um pouco aqui. Porque nós, como seres humanos, estamos acostumados, habituados em praticar o mal. E principalmente nessa questão, podemos chamar de o mal sexual, né? Estamos habituados em levar uma vida sexual errada. E isso não é apenas da nossa biologia humana, mas sim também faz parte da nossa cultura no Brasil. É só no Brasil que as mulheres se vestem como se vestem, por exemplo. Só no Brasil que tem uma exposição esplêndida do corpo feminino. Por isso não é à toa que os gringos vêm para o Brasil, para o carnaval, para os prostíbulos, né? Por causa da mulher brasileira, enfim, tudo isso. Então é questão cultural, é questão da nossa biologia humana, faz parte do nosso DNA isso, e também espiritual, é claro. E aí eu começo com esse texto porque, de fato, estamos habituados em praticar o mal, principalmente quando se fala de sexo, da nossa atividade sexual. Eu vou falar também dos benefícios dele, não só dos malefícios, mas nós vamos falar também dos benefícios. Mas posso adiantar que vai ser muito interessante esse tema. Estamos habituados em fazer o mal, sim, principalmente nessa parte. E vamos aprender, eu vou passar um pouco da minha experiência ruim que eu tive, muito, muito ruim que eu tive na minha área sexual, se assim podemos dizer, e como isso trouxe consequências negativas para a minha vida. E eu tenho certeza que vai esclarecer vocês também. E só para deixar claro, para passar para o pastor Vinícius, o que a Bíblia diz sobre o sexo? O sexo é bom diante de Deus. Agora vamos ver qual é o sexo que Deus aprova, e a gente vai ver isso ao decorrer dessa live. Então vamos lá. Eu já quero entrar, começando aqui, eu vou focar mais naqueles ainda que não são casados. No decorrer da minha fala, você vai entender no final o porquê disso. Eu vou focar mais naqueles que ainda não são casados, e nos virgens também. E vocês depois vão entender isso. E o tópico do meu tema agora, da minha participação, é sobre a importância de se casar virgem. Eu peço que, se você estiver anotando, anote a importância de se casar virgem. Foi feito um estudo em 2018 lá nos Estados Unidos,
o Instituto de Estudos da Família, e foi revelado que pessoas que têm somente um parceiro sexual por toda a sua vida, essas pessoas têm casamentos mais felizes do que aqueles que tiveram sexo com 2 ou mais pessoas. O estudo continua dizendo assim, ó, mulheres que tiveram relações sexuais somente com seus esposos, 65% são propensas a ter casamento muito felizes, enquanto as mulheres e os homens que tiveram relacionamento sexual entre 6 e 10 parceiros, apenas 52% disseram que estavam muito felizes em seus casamentos. 71% dos homens que têm apenas um parceiro sexual são felizes no casamento. E aqueles que tiveram 2 ou mais parceiros sexuais são 65%. Essa pesquisa também pesquisou de 2010 a 2018 e chegaram à conclusão que apenas 5% das mulheres nos Estados Unidos se casaram virgens e 5% dos homens. Em 2016, um professor da Universidade de Utah examinou a taxa de divórcio em relação ao número de parceiros sexuais antes do casamento e percebeu que as menores taxas de divórcio eram aqueles que não tiveram muitas relações sexuais com outras pessoas. E ele diz que as pessoas que tiveram apenas um relacionamento e casou com aquela pessoa, a chance de se separar ela é mínima. Outra coisa também interessante nesse estudo é que as mulheres que conseguem e os homens se manter virgens até casarem com seus respectivos maridos e esposas estão menos propensos a se divorciar após os 5 anos de casamento. Esse estudo também aponta que pessoas que já tiveram vários relacionamentos e depois casam, a chance de se separarem em 5 anos é de mais de 80%. Então, outra coisa também interessante nesse estudo é que pessoas que cresceram sem a presença de ambos os pais no lar tiveram mais parceiros e se divorciaram mais. Então, o que eu quero trazer é, quanto mais parceiro antes do casamento, mais chance de divórcio. É claro que não é só isso, né? O casar virgem envolve uma das engrenagens muito importantes do casamento. Mas é uma engrenagem muito importante. Se você vê na Bíblia, lá de Levítico, Ezequiel, 1 Coríntios capítulo 7, vai falar da importância de se casar virgem. E daqui a pouco eu vou entrar mais nessa questão do porquê que Deus nos aconselha a procurar nos casarmos virgens. E aí eu te pergunto, por que é tão importante casar virgem? 1 Coríntios capítulo 6, verso 16, lá está escrito que quem se deita com uma prostituta se torna uma prostituta junto com ela, não é isso? Você já deve ter lido lá e sabe que é assim. Então, o que Paulo está nos ensinando? Quando há um ato sexual, se transfere emoções, se transfere desejos. O que Paulo quer dizer? No ato sexual, o que tem em mim passa para a pessoa e o que tem na pessoa passa para mim. Emoções, desejos, traumas, tudo que a pessoa tem no seu interior passa para mim. E tudo que há em mim passa para a pessoa. Guarde isso. É para você ver o quão sério é o sexo para Deus. Aí, continuando aqui, é por isso que Deus pede para que a pessoa ela escolha somente uma pessoa. E escolha muito bem e viva só com aquela pessoa. Lembrando que eu estou voltando essa palavra agora para quem não é casado e para quem ainda é virgem. Eu quero que você preserve a sua virgindade e eu quero que você não se apresse a casar, para você ver o quão sério é. E aí, continuando aqui, eu faço uma analogia do sexo com o Bluetooth, pastor Tiago. O sexo é parecido com o Bluetooth. O sexo é como 2 celulares se conectando via Bluetooth, passando informações um para o outro. Tá bom? E aí o que acontece?
Quando ligamos o Bluetooth, eu passo coisas de mim para você, do meu arquivo para você, e você vai passar coisas do seu arquivo para mim. Assim é o sexo no mundo espiritual. É uma transferência de coisas. O que habita em mim passa para você e o que habita em você passa para mim. Por isso é muito importante você saber escolher a pessoa correta, porque vai ser uma transferência de coisas. Outra coisa também importante, as pessoas não dão valor para a seriedade do sexo, e aí o que elas fazem? Elas ficam trocando informações com várias pessoas. E o que vai acontecer com o teu celular? Vai entrar vírus e ele vai se corromper o teu celular. E isso representa o quê? Problemas emocionais. Vírus que entram dentro de você e começam a destruir o teu coração. E eu vou além. A pessoa que faz sexo com várias pessoas, ela vai começar a ter deformação de caráter. Ora, se Paulo disse que quem se deita com uma prostituta se torna uma prostituta, isso quer dizer o quê? Você também vai ter as mesmas atitudes de uma prostituta porque se deitou com ela. Então, o que tem nela, passa para você. Por isso que Paulo vai dizer que a mulher santa, quando está casada com um marido ímpio, ela santifica o marido através da santidade dela. Porque, pastor Tiago, vai passar coisas boas dela para o marido, através do ato sexual. E, em vez dela ser contaminada, não. A pessoa que é santa, ela contamina com santidade a outra pessoa. E aí eu passo para o senhor continuar. Verdade, pastor. Há uma transferência, né? E eu escrevi um pouquinho sobre isso que o senhor falou. Mas antes de falar sobre isso, só para enfatizar no texto que eu li, que diz que nós estamos, que Jeremias vai dizer ao povo de Israel, né? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. E por quê? Porque o sexo está relacionado em tudo que é mal na humanidade. Não é à toa que um sexo é um tabu dentro das igrejas. E, de fato, a própria Bíblia relata isso. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, na corrupção da humanidade, uma das atribuições para a corrupção humana foi o sexo. Porque os homens só queriam se aproveitar das filhas dos homens. E aí começou aquela orgia generalizada, se é que podemos dizer assim. Eles só queriam saber daquilo e começaram a pensar o que era mal. Então, lá no início, você já vê. Pastor, mas não foi Deus que criou o sexo? Sim, a gente sabe que Deus criou o sexo. E eu peguei aqui pelo menos 3 atributos do sexo que Deus aprova. Pelo menos 3, já vou falar deles já já. Mas você sabe que o homem caiu, né, com a desobediência no Éden, de Eva e aquela coisa toda. E aí vai entrar a corrupção no gênero humano. E aí o sexo, a partir de então, ele vai ser deturpado, né? Ele vai ser corrompido. Não é mais aquele sexo de Hebreus que diz que tem que ser sem mácula, mais fiel, né? Agora vai ser uma coisa corrompida. E a partir de então, isso vai começar. O homem não vai dominar o sexo, mas o sexo vai passar a dominar o homem. E aí vai trazer graves consequências para povos e pessoas em particulares. E isso a gente vai ver aqui na Bíblia. Por exemplo, eu falei Gênesis 6, a corrupção humana. A gente vê que o sexo estava entrelado lá. Em Gênesis também a gente pode ver a destruição de Sodoma e Gomorra. Era um povo completamente que uma das mais práticas que eles cometiam era a prática sexual. Era um povo que vivia em orgias e depravação sexual, imoralidade sexual. E isso vai fazer com que o pecado daquela gente chegue até a Deus. Então veja que o sexo também está envolvido. Ló, por exemplo, Ló, quando ele é salvo, né, de Sodoma e Gomorra, vocês conhecem a história, sabe que as 2 filhas de Ló, por a sua esposa ter virado uma estátua ali por olhar para trás, elas se relacionaram sexualmente com o seu pai, embebedando ele. Primeiro foi uma para dar descendência, ainda que fosse por um bom motivo, vamos dizer, por um motivo justo, mas era completamente errado diante de Deus. Levítico 18 diz isso. Elas se contaminaram e contaminaram seu pai, e por isso vemos a consequência até hoje entre árabes e judeus, que também ali são descendências de Ló. Enfim, uma série de consequências que o sexo está envolvido. Aí um personagem que é muito conhecido entre todos nós, ao falar disso, é Sansão, né? Muita gente fala de Sansão e Dalila.
Sansão, você sabe que foi um homem que foi consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele, né? O anjo apareceu ali para sua mãe e disse a ela que ela teria um varão, e o nome dele seria Sansão. Ele seria nazireu. E ele foi consagrado a Deus para governar o povo de Israel. Numa época muito difícil para Israel, onde Israel tinha juízes, e Sansão foi escolhido para ser um dos juízes. Sansão foi atribuído com uma força sobrenatural, uma força que não foi vista em nenhum outro homem, porém, ele tinha um impulso sexual muito terrível, né? Ele não podia ver uma prostituta que ele queria coabitar com ela. Coabitar é ter relação sexual. Ele não podia ver uma prostituta que ele queria se relacionar com ela sexualmente. Era o impulso que ele tinha, né? E isso, você sabe as consequências que trouxeram para Sansão. E um dos atributos que o sexo que é aprovado por Deus, que agrada a Deus, ele traz, eu anotei aqui, é o prazer. É o segundo atributo. Eu vou falar do primeiro já já, mas o segundo atributo é o prazer. Se você quiser anotar, você anote. É o prazer. E por que o prazer? Eu vou continuar em Sansão aqui, você vai entender o porquê. Não, perdão, eu falei, eu já fui para o segundo, mas é o primeiro. O primeiro atributo sexual é a unidade física. É isso que o pastor Vinícius acabou de falar, a unidade física e espiritual. Gênesis 2, e versículo 21 e 24, que diz que o homem deixará a sua casa, se unirá-se à mulher e se tornarão uma só carne. Foi o que o pastor Vinícius acabou de dizer, citando o que o apóstolo Paulo disse, quando o homem se deita com uma prostituta, ele se torna como uma prostituta. E isso é verdade. Lá em Gênesis 2, versículo 21, Deus já vai dizer isso, que o homem tem que deixar pai e mãe e unir-se a uma mulher para que se tornem uma só carne. Então aí você vê a unidade física e a unidade espiritual, porque é passar essa transferência que o pastor Vinícius ele mencionou aí, né? São transferências emocionais, espirituais e físicas também, porque se a pessoa tiver com HIV, ela passa para outra. Então a doença é física, e aí ambos vão ficar doentes, emocional e espiritual. Por exemplo, a unidade física e espiritual, ela tem que ser muito bem pautada aqui, porque o sexo que vai agradar a Deus, a gente sabe que é aquele que está dentro do casamento. Foi como o pastor Vinícius disse, relação sexual com mais de uma pessoa ou com a pessoa errada vai te trazer prejuízo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vamos ver agora a parte boa. Vamos começar com a parte boa. A parte boa de você se unir com a pessoa certa sexualmente, você se unir com a pessoa certa sexualmente é qual? É que você vai ter a unidade física satisfatória e a unidade espiritual necessária. Por exemplo, 1 Samuel 1,19, o que diz lá? Que Ana era casada com Eucana. Ana não tinha filhos, era estéril. Já a sua rival, né, que era esposa também do seu marido, ela dava muitos filhos, e Ana sofria muito com aquilo. Mas olha a unidade física, porque eles coabitavam, logicamente, eles eram marido e mulher, eles tinham relação sexual, tanto Ana quanto Eucana, e eles adoravam juntos na casa do Senhor. Olha, a unidade física e espiritual. Aqui você não vê julgo desigual. Aqui você não vê julgo desigual. Ou seja, eles tinham a mesma espiritualidade. Mesmo Ana sofrendo com a esterilidade, eles tinham a mesma espiritualidade. Então, eles eram unidos fisicamente, o sexo trouxe essa unidade fisicamente dentro do relacionamento deles, e espiritualmente também. Porque no capítulo 1, versículo 19, diz que eles foram juntos, adoraram ao Senhor juntos, e depois coabitaram. E Deus se lembrou de Ana. União espiritual e união sexual. Então, Verdade. Quando você encontra alguém com o mesmo propósito, com a mesma espiritualidade para se unir, você está levando vantagem aí, diante de Deus, claro, e também diante de toda a sua vida, porque a pessoa ela está na mesma visão espiritual do que você, ela vai estar unida fisicamente com você, ela vai ter os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos. Quando eu falo os mesmos pensamentos, não quero dizer literal, ou seja, ela não vai gostar da mesma comida que você, talvez não vai gostar da mesma cor, não é isso, eu estou falando de objetivos. Ela vai ter o mesmo objetivo do que você, de crescer, de somar e de fazer o bem, fisicamente, né? Ela não vai querer o seu mal e você não vai querer o mal dela.
e espiritual, você não vai viver em um jugo desigual. Hoje muitas pessoas estão se divorciando por causa do justamente por causa do jugo desigual. Ah, eu adoro a Deus e meu marido não é da macumba. Ah, eu sou isso e meu marido é aquilo. Jugo desigual. Então você vê que um dos benefícios, um dos atributos do sexo que agrada a Deus, ela traz unidade física e espiritual, como o caso de Ana. E foi aí que Deus operou o milagre na vida de Ana por isso. Agora, um exemplo adverso a esse é o de Provérbios 27, versículo 15, que eu vou ler aqui para você, ó, Provérbios, capítulo 27, e versículo 15, que diz assim, ó, Provérbios 27 e versículo 15, diz o seguinte, olha, a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. O que Salomão ou o sábio está dizendo aqui? Que uma esposa que é briguenta, ela é como uma goteira. Sabe aquela goteira no telhado em dia de chuva chata? Que você bota um balde, bota um negócio ali e fica gotejando sem parar, aquilo te dá um estado de nervo? Pois é, isso é o jugo desigual. Eu volto lá para Sansão. Sansão era um homem ungido. Era um homem que foi consagrado como nazireu para ser um juiz. Tinha um propósito para ele. Mas o impulso sexual dele fez ele se unir com quem? Com uma goteira ambulante chamada Dalila. Uma goteira ambulante chamada Dalila. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Sansão não foi se afeiçoar a Dalila pela sua beleza e a sua formosura interior. Não, diz a palavra no capítulo 16, Juízes 16, que havia em Gaza uma prostituta. Sansão sabia quem ela era. Sansão foi até ela por interesse sexual. Ele queria sim sexo. Ele queria satisfazer o prazer, o desejo com aquela mulher que aparentemente aos olhos era linda, era formosa, ia fazer tudo o que ele queria. O sexo atraiu, a postura sexual daquela mulher atraiu Sansão de tal forma que ele se afeiçoou a ela. E o que vai acontecer? Ela vai passar a gotejar. Sansão, me conta o seu segredo. Sansão, fala para mim. E aí ele vai falar, me amarra com um fio. Não era. Sansão, você mentiu para mim. Olha o jugo desigual. Um segredo de Deus que ele não podia revelar e que ela não compreendia, mas queria saber a si mesma. E ela ficou ali gotejando. Sansão, me fala, você não me ama, me fala, me fala. Tudo por causa do desejo sexual. Ou seja, ela sabia que ele estava com ela por causa do apetite sexual dele. E ela usou disso para seduzir e falar, me fala o seu segredo, me fala. Gotejando, 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 até que uma hora ele falou, nossa, essa mulher me goteja muito, eu não aguento mais. E vai falar para ela sobre raspar o seu cabelo, cortar suas tranças, e aí a gente sabe o que vai acontecer. Ou seja, o impulso sexual de Sansão fez ele se afastar de Deus, porque o Espírito de Deus já não estava mais nele, e ele sofreu aquelas graves consequências que todos nós sabemos. Esse é um malefício, né, do sexo que não agrada a Deus. É quando a gente, como o pastor Vinícius deixou claro, quando a gente tem relação, ou quer ter relação sexual com mais de uma ou várias pessoas, isso infelizmente vai nos trazer malefícios para a nossa vida física, para a nossa vida emocional e principalmente para a nossa vida espiritual. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com impulsões sexual. Isso não era um problema só de Sansão. Isso infelizmente é um problema muito atual que acontece nos dias de hoje. E a gente daqui nessa live vai falar, eu vou falar um pouquinho depois de mim, para a gente tentar ajudar, nos ajudar e ajudar também quem precisa dessa ajuda. E aí, continuando aqui, no que eu estava falando sobre você se corromper por ter várias relações sexuais, eu quero que você guarde que quanto mais pessoas você fizer sexo, mais você vai perder a tua identidade. Porque Deus, ele te criou e me criou para nos juntarmos apenas com uma pessoa. E aí o que a gente faz? A gente se une com uma pessoa e depois com outra, com outra, com outra. Isso vai defeituando o nosso caráter. A gente vai perdendo a nossa essência. E aí, quanto mais eu entro nisso, mais eu sou dependente disso. E vou achar que o sexo vai suprir as minhas necessidades emocionais, sendo que é o contrário. Quando o orgasmo acabar, o ato acabar, você vai ficar pior do que já estava. A Bíblia vai comparar muito a pessoa que erra no ato sexual, que é frágil nessa área, com uma pessoa perdida e louca. E é isso que é a verdade. Por que você e eu temos sexo com várias pessoas?
porque a gente não sabe escolher. Talvez você possa dizer, não, tem que fazer sexo para conhecer. Não, não precisa. Você só pode fazer sexo com aquela pessoa que você olhar e falar, eu vou morrer junto com ela. Mas não, o que a gente faz? Fica fazendo sexo com um para provar, para ver se é bom. Faz com outro para provar, para ver se é bom. E aí vai provando, vai provando, vai provando. E aí você só vai piorando, piorando, piorando. E aí você só vai se afundando, se afundando. E aí você vai perdendo a tua identidade, você não sabe mais quem você é, sabe por quê? Porque você tem um monte de identidade dentro de você. Guarda isso, tá? Pelo amor de Deus. Cada pessoa que você faz sexo, o arquivo daquela pessoa pessoal está dentro de você. E quanto mais arquivos você tiver, mais corrompido você vai ficar por dentro. Outra coisa que você deve anotar e guardar. Sexo é um contrato. Sexo é um pacto. Sexo é uma aliança de sangue feita com Deus e com quem você se deitou. Eu vou falar aqui uma coisa que as igrejas não falam. Eu quero que você guarde isso. O primeiro cartório foi inventado, se eu não me engano, nos Estados Unidos no ano de 1700. Os religiosos hoje acham que o casamento, para validar, tem que ser no cartório. Tá, tem que passar pelo cartório sim, meu amigo, tem. Mas no mundo espiritual, o casamento não nasce no cartório, não. E aí, vocês sabem quando é que, para Deus, você está casado com alguém? Deixa eu te perguntar uma coisa. No Jardim do Éden tinha cartório? No Jardim do Éden tinha cartório? O que validou no Jardim do Éden o casamento de Adão e Eva? Adivinha? O ato sexual. Quando eles se uniram sexualmente no Jardim do Éden, Deus olhou e falou, agora vocês estão casados. E eu vou te falar uma coisa que é dura, é dura. Dói até em mim também. Com todas as pessoas que você já fez sexo na sua vida, para Deus, é como se você tivesse casado com elas. E aí eu te pergunto, quantos casamentos você já teve? Isso é muito doloroso, mas é a verdade. Com todas as pessoas que você faz sexo no mundo espiritual, você casou com elas. E eu te provo isso de uma maneira simples. Todas as pessoas que você já fez sexo, você nunca se esquece delas. Parece que tem algo, pastor Tiago, que fica guardado dentro da gente, daquela pessoa que a gente já se relacionou. É ou não é? Verdade. Por quê? Porque a essência da pessoa está na gente. No mundo espiritual foi feito um casamento. Por isso, a partir de hoje, por isso que eu falei, essa palavra é mais voltado para quem é virgem e para quem ainda não é casado. Para aprender com os nossos erros e não cometê-los. Porque nós estamos aqui passando os nossos erros. Para que você não precise cometer os nossos erros. E aí, pastor, continuando aqui, o sexo, ele é uma aliança carnal, mas espiritual também. Sim. Ela é um contrato que é para ser vitalício. Por isso que você que é virgem, preserve a sua virgindade. Você que ainda não é casado, não tenha pressa de casar. Porque quando Jesus comenta, né, sobre o casamento, os apóstolos depois chegam para ele e falam, se essa é a condição, então nem vale a pena casar. E realmente, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu pensaria 1000 vezes antes de casar. Porque os próprios apóstolos disseram, caramba, se esses são os requisitos, então não vale a pena. Aí o que Jesus responde? Mas nem todos estão preparados para ouvirem isso. E aí? Verdade. Outra coisa que eu quero lembrar aqui vocês, eu quero até que vocês coloquem aqui nos comentários. Lembra quando Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele? Você lembra o que Abraão tinha que fazer para validar essa aliança? Comenta aqui, por favor, se você lembra. Vou te ensinar algo poderoso.
Com Abraão, Adão com ou Abraão. Abraão? Abraão. Abraão. O que ele teve que fazer para validar a aliança? Qual foi o requisito que Deus cobrou dele? Você lembra? Comenta aí, por favor, se você lembra. Eu quero te ensinar algo poderoso nisso aqui. Vamos ver se você lembra. Deus fez uma aliança com ele. E sabe onde foi essa aliança? Se vocês estão demorando para responder aí, talvez vocês não saibam. Não lembram. Se você prestar atenção, meu amigo Tiago, a aliança foi no órgão sexual de Abraão. Porque quando Deus pega Abraão, quando o filho dele nasce, né? Ele manda fazer uma aliança no órgão sexual. Aí Deus começa a dizer o quê? Vocês vão circuncidar todos os meninos, para que a minha aliança seja validada com vocês. E a circuncisão é feita onde? No órgão sexual. E qual é o princípio que eu tiro dessa palavra para gente? Abraão, tenha santidade na vida sexual e a minha aliança estará contigo. Quebra essa aliança e eu não terei mais aliança contigo. E até Jesus ele foi circuncidado, né? No 8º dia. Abraão foi, quando Deus falou com ele, né? Abraão foi circuncidado já velho, mas ele passou pela circuncisão. E o princípio desse mandamento, meu amigo, eu tiro o quê? Se você tiver santidade na vida sexual, Deus é contigo. Apronta e a aliança é quebrada. E Deus faz essa aliança, né? Interessante, né, meu amigo? Com o homem, né? Porque o homem é mais propenso a cair nessa área. O homem a é mais mulher nem propício. tanto. E é por isso que Deus vem. Vai lá, pode terminar. E aí é por isso que Deus vem e faz a aliança no órgão sexual. E esse princípio desse mandamento a gente tem que trazer para a nossa vida. Tanto o homem como a mulher. Andem em santidade na vida sexual. Eu estarei com vocês. Né, meu amigo? Verdade. E pegando o gancho do homem ser mais propício ao erro, isso é um fato. O homem ele é mais carnal, sexualmente falando, do que a mulher. Né? A gente tem, por exemplo, na Bíblia a gente vê vários, pastor Vinícius, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de homens que erraram por seus impulsos sexuais. Mas o senhor lembra de uma mulher que caiu por causa de um homem? Uma mulher? Nem eu. Então, de fato, o homem ele está mais propício. Tem tudo a ver com o que o senhor falou, a questão da aliança, né? Aí, como eu fiz aqui pelo menos 3 tópicos dos benefícios do sexo que agrada a Deus, eu falei o primeiro, que é a unidade física e espiritual. Deu exemplo de Ana como o benefício de propósito, de unidade espiritual, e também o exemplo de Sansão como um mau exemplo de quando nós não temos aliança. O segundo benefício que o sexo aprovado por Deus ele nos traz é o prazer. E isso lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 18, Salomão ele vai dizer para a gente sim experimentar da água do nossa cisterna. Ele está dizendo, falando sobre a nossa esposa, né? Falando para o homem sobre a sua mulher. E não se contaminar com outras. Ele vai dizer, por que você vai procurar fora o que você tem dentro? E é justamente uma única mulher. E olha que ele foi um cara experiente, tá? Ele teve 1000 mulheres. E naquela época podia. Mas ele mesmo está dando um exemplo e está dando um conselho para dizer, olha, não sai por aí querendo ter prazer com várias mulheres. Porque o prazer que você tem com várias mulheres não são prazeres. Na verdade, são falsas alegrias momentâneas que depois do ato você vai se sentir mal, você vai ficar com remorso, você vai ficar arrependido. Problemas emocionais, né, e espirituais. Problemas emocionais, problema de identidade, como o pastor bem disse. Mas Deus não. O sexo é uma forma deixada por Deus para expressar o mais alto grau de intimidade dentro do amor, puro, saudável, fiel e, portanto, prazeroso, como resultado de algo que é bom e aprovado diante de Deus. Então, quando Deus ele aprova a nossa união, como o pastor Vinícius bem disse, nenhum sexo começa o casamento, pelo contrário, o prazer é um dos últimos, o prazer sexual é um dos últimos requisitos, porque primeiro a gente conhece, a gente vê, ama, sente amor pela pessoa, e aí o sexo vai ser a consumação, né, daquela unidade, onde Deus, como o pastor Vinícius disse, ele selou
ali no Éden, a junção de Adão e Eva e assim por diante. Então, de fato, o prazer, e a gente sabe que hoje o prazer falso, o falso prazer sexual está estampado aí, seja na televisão, podemos falar de pornografia, seja no celular, internet, seja em várias coisas. Eu vou falar um pouquinho de mim agora baseado nisso, para falar um pouco. Eu não vou falar que eu tive, mas eu posso dizer que 70% da dificuldade de impulsão sexual que eu tinha antes de me converter, eu consegui vencer ela depois que eu entrei para a igreja. Por quê? Porque eu vivi uma vida promíscua. Era com uma, outra, ficava com uma, outra, até eu conhecer Jesus. E quando eu conhecer Jesus, ninguém pode pensar, quando eu conhecer Jesus, glória a Deus, agora mudou. Não, mudou não. Parece que piorou. Porque dentro da igreja, a impulsão parece que só aumentava. E como na época eu estava solteiro, né, vamos dizer assim, então qualquer moça, qualquer menina, qualquer mulher que eu via já me despertava desejo, impulsos sexuais para que eu estivesse ali. E eu lembro que eu caí várias vezes, nossa, foram muitas vezes, já dentro da igreja, tá? Já dentro da igreja, não era casado ainda, tá? Só para deixar claro aqui para ninguém depois pegar isso e querer falar alguma besteira, mas antes de ser casado eu caí várias vezes, muitas vezes dentro da igreja, achando. Porque na minha concepção, eu não sabia muito, eu pensava assim, eu tô na igreja, mas só que Deus sabe que eu sou homem, né? Tinha aquela desculpa que todo mundo diz, não, é porque homem é assim mesmo. Deus sabe que eu sou homem. E Deus não vai me condenar por isso. E aí várias vezes eu caí, eu errava, ficava com uma menina, tinha relação que não era para ter. E aquilo foi me machucando muito, né? Como o pastor Vinícius disse, a questão da identidade, porque eu sabia que de uma certa forma aquilo não era certo. Eu sabia que tinha que esperar o tempo certo. Mas, como eu também não tive, entre aspas, isso não é desculpa, isso é um fato. Como eu não tive, entre aspas, ali, sei lá, conselho, pessoas para. Eu era, vamos dizer, um novo convertido na época, jovem, cheio de hormônio, cheio de hormônio no sangue, ou não tive ali pessoas para me acompanhar de perto, então eu pensava comigo, isso é algo normal, mas não era. E aquilo, de uma certa forma, foi me afastando de Deus, a minha vida espiritual foi se esfriando, porque eu sabia que aquilo não era certo, e eu fiquei assim por um fio de sair fora, tanto da igreja quanto da presença de Deus, eu desisti de tudo. Porque eu pensava dentro de mim, eu nunca vou conseguir vencer isso. Eu nunca vou conseguir ser forte o suficiente para rejeitar uma mulher, para rejeitar uma proposta. Eu nunca vou conseguir, eu nunca serei forte o suficiente para quando uma mulher vir me dando mole, eu falar assim para ela, não quero, porque eu nunca vou conseguir ser igual José. Eu falava isso para mim. E eu lembro que um dia, pastor, ainda aqui em Piabetá, na época, eu namorei com uma menina, não sei se o senhor lembra, se eu era daqui, mas eu não sei se o senhor vai lembrar, não sei. E, cara, eu lembro que quase que essa menina, ela, por um fio, eu saio diante de Deus. Saio da presença de Deus, saio da igreja, porque era aquela questão do jugo desigual. Eu queria buscar a Deus, mas a pessoa que eu estava só estava ali por interesse carnal, não queria compromisso espiritual, não queria as coisas de Deus como elas eram de fato. E aquilo foi me consumindo, aquilo foi me destruindo por dentro, até que um dia eu tive que tomar uma decisão. Ou escolhi, aí o que o senhor falou da aliança, né? A aliança. Ou eu fazia uma aliança com Deus, ou eu continuava na vida promíscua a qual eu vivia, na vida sem compromisso a qual eu estava vivendo. E aí foi quando eu tomei a minha decisão de fazer aliança. Eu tenho muitas consequências até hoje por causa disso. E não é consequências para você pensar, doença, não é nada disso não, graças a Deus, não é nada disso não. Mas são consequências, como pastor, problemas que vêm para o futuro, problemas do passado que acabam interferindo no futuro, tudo pela questão sexual, impulsos sexuais. E hoje eu falo para você com toda certeza, você que está talvez passando por algo parecido, não vale a pena. Não vale a pena. Para eu casar, eu lembro que eu fiquei orando cerca de 7, 8, 9 meses, sem ter contato com nenhuma mulher e pedindo a Deus, Senhor, eu já estou até desistindo de casar, porque eu acho que esse negócio não, sabe, não é para mim, eu nunca vou prestar. Eu fiquei orando, jejuando, buscando. Deus foi me dando força para vencer aquelas tentações, aqueles impulsos que eu sentia. E aí, de fato, depois de quase um ano, sem ter contato com nenhuma mulher, foi quando Deus começou a me dar sonhos
de como que seria o meu propósito na vida conjugal. Ele queria me abençoar na minha área conjugal e sentimental, até porque eu iria precisar disso. E de fato, depois de muito tempo, Deus ele colocou a minha esposa na minha vida. E eu falo assim em nome de Jesus e diante de Deus, cara, eu sei o que eu passei por causa disso. Eu sei que eu deixei quase tudo a perder por causa disso. Casei, aí você me pergunta, e aí, pastor, melhorou? 70% sim, mas a luta continua. Não é uma luta que é vencida em um dia. Tem pessoas que talvez não sintam tanto. Talvez seja algo também da biologia do corpo de cada um, não sei. Talvez tenha pessoas que não sintam tanto, mas há outras sentem esse impulso. Por exemplo, não é na Bíblia toda que a gente vê um Sansão, em todos os capítulos, em todos os livros. Sansão foi algo único, por exemplo, que teve. Davi caiu, por exemplo, mas não era igual Sansão. Sansão tinha impulsos, é diferente. Não é toda pessoa que sente impulsos sexuais, né? Mas aí a gente vê que é possível vencer sim. E o prazer é uma das coisas que tem atraído muita gente para cair nesse erro. O prazer de. O homem sente prazer só de olhar. Ele olha, acha legal, acha bonito. E hoje as mulheres, infelizmente, os homens também, né? Homens e mulheres. Mas as mulheres hoje vão para a igreja com umas roupas que não tem nada a ver. Me desculpe aqui a minha sinceridade, mas eu vejo isso em cada lugar que eu passei, cada igreja que eu passei, eu vejo isso. Não são todas. A gente vê que tem algumas que ainda vão. Homens também que vão também de formas desordenadas para a igreja, nas suas vestimentas, conduta e postura. Então isso, querendo ou não, é um prazer que está ali fácil de se ter, né? Mas Deus, ele criou o sexo para o homem ter prazer. Mas não é um prazer momentâneo. É um prazer que vai te trazer satisfação. É um prazer duradouro, que vai durar muito. É um prazer que você vai viver durante muito tempo, até você morrer com a mulher que Deus colocou, com o esposo que Deus colocou do seu lado. E você não vai sentir necessidade de encontrar ou sentir prazer em outro lugar. E aí você não vai ter a sua vida moral, espiritual, deturpada por causa de um prazer momentâneo. Para passar para o pastor, em Eclesiastes 9, versículo 9, vai dizer o seguinte, ó. Eclesiastes 9, versículo 9 diz assim. Eu vou ler para você, ó. Desfrute, em algumas traduções está, goze a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido. Sem sentido, que Deus dá sentido. Peraí, vou ler de novo. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol. Todos os dias sem sentido, pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Então aqui Salomão está falando de um prazer duradouro, todos os dias. Tem casal que não sente mais prazer em ter relação sexual. Mas o prazer foi algo que Deus acrescentou na nossa relação. Tem casal que já não tem mais esse prazer, já acha que tem que... E casais novos, tá, pastor? Eu sou novo, o senhor é novo, somos aí novos casados. E tem muito casal novo que está vivendo, infelizmente, esse problema no seu casamento. Não estou falando aqui de casal com 30, 40 anos de casado. Casais novos que se casaram agora. E já não sentem mais prazer na sua vida sexual com o seu cônjuge. Por quê? Porque talvez está dando legalidade para prazeres que são momentâneos e não vale a pena. Eu errei muito, eu não tenho vergonha de falar isso não. E eu digo para vocês, não errem. Fujam da imoralidade sexual, como Paulo vai dizer a Timóteo. Fuja, porque de fato não vale a pena e isso traz prejuízos que até hoje eu vivo isso na minha vida por conta de erros cometidos no passado. Aí eu passo para o pastor Vinícius. E outra coisa para alimentar em você que ainda não é casado e é virgem, eu vou te mostrar outra consequência de casar já tendo várias relações. Vamos supor que você case com uma pessoa que já foi traída, pastor Tiago. Aí você casa com uma pessoa que foi traída, ela já é ferida nisso. O que vai acontecer com esse casamento? Essa pessoa agora, pastor Tiago, ela vai ter uma cobrança absurda em cima de você. Porque ela já é ferida lá atrás. Então, agora, essa pessoa ela vai cair matando, já vai... É terrível, é terrível. Porque todas as relações que eu tive, eu trago para esse novo relacionamento. Decepções, tristezas, angústias. Por isso que é importante
Você que é virgem, case virgem. E procure casar com outra pessoa virgem. É por causa disso. São pessoas que não têm decepções, tristezas, angústias na vida sentimental. São pessoas, pastor Tiago, que estão indo puras para o casamento. Porque quem casa já tendo vários relacionamentos já vai com o pé atrás. Verdade. Em muitos requisitos, em muitos requisitos. E aí é por isso que a maioria dos casamentos acaba. Porque eu já vou com meus preconceitos, achando que a minha esposa vai fazer o que fizeram comigo. E aí que mora o perigo. E aí a gente tem trabalho dobrado. Em vez de a gente se pessoa tem tratar primeiro, complexos, né? Já tem complexo. E em vez de eu ir casado tratado, não. Eu acho que eu casando eu vou me tratar, mas não. Aí eu arrebento mais uma vida, e me arrebento de novo, separo, aí eu vou de novo e caso de novo, e por isso que fica igual a Gretchen, né? Igual o Fábio Júnior. Aí o crente na unção do Fábio Júnior e da Gretchen, casa 10 vezes, 11 vezes, e acha que isso é normal. Ó, e guarda outra coisa, tá? Quanto mais você faz sexo com pessoas diferentes, isso mostra que você tem problema. Quanto mais sexo com pessoas diferentes você faz, isso mostra que o seu problema é cada vez maior. Então, pare. Pare com isso agora. Em nome de Jesus. Faça como o pastor Tiago, reate a tua aliança com o Deus de Israel. Reate a tua aliança com ele. Para com isso. Isso só mostra que você tem problemas emocionais e espirituais e precisam ser tratados. Por isso que você faz sexo, eu faço sexo com todo mundo. Porque eu não me amo, eu não entendo que Deus me ama, eu não recebo o amor do alto por mim, eu não recebo o sacrifício de Cristo. Então eu procuro pessoas para suprirem o meu coração e não vão suprir nada, pelo contrário, só vão me piorar. E aí, eu quero entrar aqui agora numa forma bem clara do que Deus quer no sexo e do que Deus não quer. Esses dias, meu amigo, eu botei um vídeo lá nas minhas redes sociais falando sobre sexo. Sexo vale tudo? Foi o tema do vídeo que eu botei, não sei se você ouviu, onde eu falava sobre sexo entre parentes. Nossa, eu fui muito bombardeado de pessoas falando que não tem problema fazer sexo com parente. Acredita, meu amigo? Sério. Pessoas falando que é normal fazer sexo com parente. Falando que isso é coisa da lei. A gente está no período da graça, não tem problema. E teve ainda tem gente que disse que não tem problema casar com o parente, desde que não faça sexo antes de casar. Dá para acreditar? Complicado. E aí, se você tem problema com a lei de Deus, então nem te aconselho a ouvir a partir de agora, porque eu vou falar muito da lei, eu vou ler Levítico 18. Se você acha que vive na graça, né, não precisa obedecer isso, tudo bem. Curte a vida aí adoidado e depois não vem pedir ajuda, não. Levítico 18 vai dizer no versículo 6 para que nós não nos acheguemos a nenhum parente da nossa carne. Nenhum parente, nenhum. Pode ser de 29º grau. Pode ser parente lá do sertão, não me interessa, não pode. Não pode. Não pode sexo com parentes, não pode, pelo amor de Deus. Mas se você não vê problema, você que sabe. Aí fala, né, aqui dá os detalhes. Não se deitar com o irmão, pai, irmão do teu pai, o filho da tua filha. Aí Deus ele vai esmiuçando, pastor Tiago, senão alguém pode usar. Ah, não, eu só me deitei com a minha prima. Então Deus vai e especifica tudo, né, para ninguém usar como desculpa. Aí ele continua dizendo o quê? Ele termina o versículo 17 sobre não fazer sexo com parente. Ele diz: quem faz sexo com parente está cometendo maldade. É por isso que essas pessoas me apedrejaram, porque elas são malignas. Quem faz sexo com parente é maligno, está na palavra. Levítico 18, verso 17. Maldade é quem faz sexo com parente. E se tem alguém que me ouve ou vai me ouvir que faz, para. Isso mostra que você é maligno, isso é maldade pura. Aí, continuando aqui a leitura, Levítico 18, verso 18, lá vai dizer que você não pode se deitar com uma mulher e com a irmã daquela mulher. Muitos homens fazem isso, né? Pegam a mulher
e a irmã dela, e se acham os gostosões por fazerem isso, comenta nas suas rodas de amizade. Não pode. Aí Deus também vai dizer para você, Levítico 18, verso 19, vai dizer para você não se deitar com a sua esposa no período menstrual. Você sabia que não pode fazer esposa no período menstrual? É bíblico? Comenta aí se você sabia. Comenta aí se você sabia. Não pode. E aqui eu vou te ensinar algo que Deus me ensinou sobre isso. Porque eu questionei a Deus, meu amigo. Eu perguntei, por que eu não posso fazer sexo com a minha esposa no período menstrual? Se eu tiver com vontade. Qual o problema? Aí sabe o que Deus respondeu? Por que ele faz isso? Para que vocês nunca percam o prazer um com o outro. Porque quem faz sexo todo dia, uma hora, meu amigo, vai acabar enjoando do outro. Então, essa parada do período menstrual, que dura uma semana, é para quê? É para reavivar o prazer sexual do casal um para com o outro. Olha que tremendo. Isso é para preservar o teu casamento. É igual a quarentena depois da gestão, né? Também. De uma certa forma, para o homem voltar, de uma certa forma, a querer se relacionar com a sua esposa, né? Depois de muito tempo. Porque o homem que faz sexo todo dia com a esposa vai acabar enjoando dela e vai acabar procurando depois outras. Por isso, para nesse período, né? Reaviva, chama de novo o prazer de ter o corpo do seu cônjuge e aí se reúnem de novo. Aí, continuando aqui, Deus vai falar em Levítico 18, verso 20, que a gente não pode se deitar com a mulher do próximo, isso aí você já sabe. Porque senão, olha, ele termina o verso 20 dizendo, porque senão você vai se contaminar. Então, sexo errado te contamina. Outra coisa interessante, pastor Tiago, é que no verso 20 fala para não se deitar com a mulher do próximo, só que no verso 21, Deus ele coloca um assunto que parece que não tem nada a ver, porque ele diz assim, ó, e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Ó, não tem nada a ver. É ou não é, meu amigo? Parece que não tem nada a ver. Ele quebra aqui, né, o ritmo, tá falando de sexo, aí vem falar de filho. E aí, o que eu descobri, né? Eu perguntei para Deus, Senhor, o que isso tem a ver? Por que não sacrificar os filhos a Moloque está relacionado à vida sexual do homem e da mulher? Aí Deus me ensinou e eu quero passar essa revelação para você agora. Guarda essa, tá? Quem tem uma vida sexual errada não cuida bem dos filhos que tem. Você pode reparar, toda pessoa que apronta na vida sexual não dá o devido valor para os seus filhos. Isso é muito forte. É assim que você descobre se o teu cônjuge está te traindo ou não. É uma das maneiras. Tem outras maneiras que a Bíblia fala. Eu dou isso no curso de casais, onde eu, pelas igrejas que eu passo, pastor Tiago, eu dou um curso de casais falando sobre tudo isso. Porque realmente não é ensinado. E eu abro a mente do pessoal. Então, quem tem uma conduta sexual errada não dá o devido valor para os filhos. Trata igual cachorro. Deu comida, deu bebida, faz um carinho lá, um cafuné e tchau e benção. Não são pessoas presentes na educação dos filhos. É assim que a gente percebe. E aí, continuando, Levítico 18, verso 22. Com homem não se deitará como se fosse mulher. Né? Aqui fala de relações sexuais de pessoas do mesmo sexo. E aí Deus fala, quem se deita com pessoas do mesmo sexo está cometendo abominação. Então me desculpa, mas você que é militante LGBT, você está cometendo abominação. Você que está se deitando com pessoas do mesmo sexo e vai para a igreja achando que está tendo comunhão com Deus, agora tem até igreja LGBT, você está se enganando a si próprio. Você está muito enganado. E crente que fica apoiando para não deixar passar batido, crente que fica apoiando causa LGBT, falando tolerância, também está praticando a mesma abominação. É bom deixar isso bem claro. Isso aí. Eu não me deito com homem e com mulher, mas não tem nada a ver. Eu vou continuar comprando Natura, porque a Natura fez propaganda que a filha da Gretchen, a Tami Miranda, pode ser pai, né? Pode representar os pais no dia do pai, porque é um homem trans, você está cometendo a mesma abominação. E aí, pastor, desculpa interromper, mas não podia deixar de falar isso. Aí, outra coisa que Deus vai proibir no sexo é Levítico 18, verso 23.
não se deitar com animal. Não pode. Tem gente que faz isso, pastor, e tu não sabe de nada. Não sabe de nada. E quem se deita com animal, Deus fala, verso 23, ele termina dizendo, quem se deita com animal está cometendo confusão. O sexo errado já traz confusão. E se deitar com animal, isso mostra que você é um maluco, é um lunático, você está em outro mundo. É confusão pura, pelo amor de Deus. Aí o verso 24 diz, com nenhuma dessas coisas se contamine, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Foi o que o pastor Tiago lembrou, Sodoma e Gomorra foi expulsa por quê? Por causa de toda essa lista que eu falei. Foi por isso que Sodoma foi destruída, por causa dessa lista que foi passado para você agora. Não podemos cometer essas coisas. Ah, pastor, mas está na lei. Não interessa. Eu sigo esses princípios dessa lei e vou vivê-las até o final e vou ensinar elas. Não é porque está na lei que não é para ser seguido, não. E tem gente que me arrebentou nas redes sociais falando que é liberado sexo com parente. Ah, então também está liberado sacrificar os filhos a Moloque. Ué, então está na lei. Então está liberado, pastor Tiago. Tudo que está na lei não serve para a gente. Então a gente pode sacrificar os nossos filhos aos deuses também, né? Porque está nessa lista aqui. Ah, então só não pode fazer com o parente. Porque eu faço com o parente, então está na lei, né? Eu não posso. Não, eu estou liberado. Eu só pego o que me agrada. Não. Aí, continuando. Verso 25. Por isso a terra está contaminada. Foi o que o pastor Tiago nos lembrou de Noé. Eu vou destruir a terra por causa dos pecados sexuais. E é por isso que Jesus Cristo vai voltar também arrebentando com tudo, por causa das práticas sexuais dos seres humanos. É por isso que ele vai vir arrebentando, como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento. Ó, você vê, homem com animal, homem com homem. O casamento aqui que Jesus fala não é casamento bom, não. Está representando o quê? Sexo. Guarda uma coisa. Na Bíblia, casamento quer dizer sexo. Você fez sexo e já está casado. E o que fez Deus se irritar ainda mais, pastor Tiago, lá em Gênesis 6, foi que os filhos de Deus também começaram a cair na vida sexual. Aí Deus falou, não dá. Se até os meus filhos estão caindo, eu tenho que fazer alguma coisa. E é o que tem acontecido. Os filhos de Deus estão caindo nessa área. A Bíblia fala também dos sacerdotes de Deus caindo nessa área, infelizmente. Aí, ó, continuando aqui, verso 25. Por isso a terra está contaminada. É por isso que Paulo vai dizer que a terra geme. A terra está esperando que Cristo volte, porque a terra não aguenta mais. Não aguenta mais tanta prostituição. Tanto sêmen derramado do jeito errado. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Derramar sêmen do jeito errado é estar matando as vidas, pastor Tiago, porque tem vidas no sêmen. Isso também é muito sério. Você está matando vidas por práticas abomináveis. E você lembra o que aconteceu com, se eu não me engano, Onã, lá em Gênesis. Deus matou ele. Porque ele se deitava com a mulher, não queria, né, ter filhos com ela e ejaculava no chão. Verdade. Isso é muito sério. A terra está contaminada, verso 25. Eu visito a sua iniquidade e a terra vomitará os seus moradores. Olha que interessante. Prática sexual errada, Deus visita com punição quem apronta e a terra vomita esses que aprontam na vida sexual. E você pode se perguntar, o que é esse vomitar? Guarde isso, catástrofes climáticas. É a terra vomitando seus moradores. É a terra, é a própria natureza matando o ser humano. É por isso das catástrofes climáticas, gente. É por causa de uma conduta de vida sexual errada. Você pode até me achar maluco pelo que eu estou falando, mas acredite se quiser. Uma conduta de vida sexual errada atrai catástrofes climáticas para a Terra. E os lugares que mais têm catástrofes climáticas, pastor Tiago, é onde mais se apronta. Continente africano, por exemplo, né, o continente africano, onde tem o índice de vírus, do HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis é muito grande, por causa da promiscuidade sexual lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, também, catástrofes Japão.
O Nova York, por exemplo, agora com essa questão de o politicamente correto, pegar o gancho com o que o senhor falou, o sexo não é pecado. O sexo não é pecado porque Deus ele nos deu essa dádiva, esse dom para o homem, o sexo. O que é pecado é o que Paulo vai dizer aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Isso é pecado, a imoralidade sexual. O pastor está falando aqui de parente, se deitar com parente, onde muita gente falou, não tem nada a ver, isso é na lei, estamos na graça. Beleza, a pessoa pode até achar que não é errado, até porque a Constituição não condena pessoas que se deitam com pessoas da mesma família. A Constituição brasileira, o Código Penal não condena esse tipo de pessoa. Não é ilegal, mas é imoral. Para Deus é imoral. A imoralidade sexual. Deitar parente com parente. O pastor citou dos animais, se não me engano, é a zoofilia, né? Que se chama isso. A da zoofilia é a abominação ao Senhor. Então, toda a prática que é imoral a Deus, isso sim se torna um pecado. Cada um, ele vai continuar versículo 4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. O que é esse desenfreados? Orgia e promiscuidade. É não se contentar com aquilo que Deus nos deu, quem é casado. É não se contentar com aquilo que Deus nos deu, é querer ter uma vida sexual desfreada. Brasil, tu fala disso, tu lembra do Brasil? Do Rio de Janeiro, Carnaval, as casas de prostituição. Na Holanda, se eu não estou enganado, a casa de prostituição lá é legal. As mulheres ficam em vitrines como se fossem produtos. É legal. Você vai lá, beleza, você vai, se satisfaz à vontade. E é tranquilo, é legal. Os Estados Unidos é um país que mais produz vídeo de pornografia do mundo. É a maior indústria pornográfica do mundo inteiro. É os Estados Unidos. Nova York, que está andando, indo, não de agora, mas de muito tempo, esse caminho da promiscuidade, está sofrendo penas terríveis agora. Nova York, você vê, está sofrendo penas terríveis. Tudo por causa de, como o pastor bem disse, que Jesus ele disse que iria voltar como nos dias de Noé. E é bom deixar isso claro, pastor. Que quando o senhor já falou muito bem, quando ele fala como nos dias de Noé, não quer dizer que eles casavam e davam-se em casamento do lado bom, do lado positivo que agrada a Deus, mas do lado negativo. Homem casando com criança, pedofilia, desenfreada, nos dias de Noé. Homem se deitando com homem, homossexualismo desenfreado, liberado. Orgias, homem com animal, mulher com animal, era normal nos dias de Noé, essa prática. E aí Jesus falou, como nos dias de Noé eu vou voltar. Aí eu pergunto para vocês, que diferença tem dos nossos dias para os dias de Noé? Nenhuma. A pedofilia está quase sendo liberada, legalmente falando, quase. Você vê em sites pornográficos menores de idade. Você vê crianças aí e a sensualização das crianças em música, vídeo por YouTubes, influencers, música de Anitta, música de não sei quem, vídeos infantis sensualizando crianças. Para que eles falam que estão querendo colocar e dizer agora que isso é uma doença. Não é doença. A homossexualidade, o pastor falou aqui em Romanos capítulo 1, versículo 2, diz que Deus vai entregar ao homem. Romanos capítulo 1, versículo 22, eu vou ler para você. Você que fica aí falando, não, mas a gente não tem que ser intolerante, porque a gente tem que amar. Eu vejo muito crente da ânsia de vômito quando eu vejo um crente falando isso. Não, a gente tem que essas pessoas que não sei o que tem, não pode não. Olha o que está escrito aqui, ó, na carta aos Romanos, capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, ó. Romanos, capítulo 1, e versículo 22, está escrito o seguinte, ó. Eu vou ler para você. Dizendo-se sábio,
Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Ó, versículo 23. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Isso está no coração do homem, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, é vergonha. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. A natureza de Deus é única. Fêmea e macho, Deus os criou. Não adianta a igreja, cristão, pastor. Pastor, é ridículo. Hoje eu vejo líderes, mulheres querendo impor o feminismo dentro de grupo de mulheres igreja. Eu vejo igrejas que falam que devemos sim aceitar os homossexuais e as suas práticas dentro das igrejas. Deus entregou o homem a essas paixões vergonhosas por causa da maldade do coração do homem. Paulo ele vai continuar dizendo aqui, ó. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Perversão. Se entregaram a paixões. Homem começou a se deitar com homem, mulheres com mulheres, trocando a natureza, aquilo que era natural para Deus, a unidade, o casal, o casamento. Uma só carne, a relação sexual entre homem e mulher. Hoje em dia você vê, é legal no Brasil. O movimento LGBT faz o que faz e a gente tem que ficar quieto. Porque senão somos taxados como intolerantes, homofóbicos. Mentira. Pastores que deixam, passam pano, ficam com medo de falar a verdade. Deus não admite, Deus não tolera isso, Ele não tolera. Deus não tolera essas práticas. Por isso que Jesus falou que Ele vai voltar como nos dias de Noé. Por causa de tudo isso que está acontecendo. E aí você que é cristão e tem um homossexual em casa, não estou dizendo para você escorrachar, mandar embora, maltratar, não é isso. Mas também não somos obrigados a aceitar essas práticas e ficar calados, sem falar a verdade. A verdade tem que ser falada. A natureza de Deus... Pelo menos falar a verdade. Pelo menos falar a verdade. A natureza de Deus ela não pode ser mudada. E a natureza de Deus na questão sexual é homem. Homem com mulher. E ponto final. Não existe outra. Não adianta querer... E se você... mas eu sinto desejo por uma mulher. Você que é mulher. E você que é homem. Eu sinto desejo por outro homem. É normal? Não é normal. Não é normal. Comece a agir. Comece a orar, assim como o pastor Vinícius falou. Eu questionei a Deus, né? Questione a Deus, fala com Deus. Meu Deus, peça ajuda a alguém. Alguém que você confie, alguém que vai saber te orientar. Não é normal. Não coloque essas práticas na normalidade. Em uma democracia, há divergência de pensamento. Em uma democracia. Você vive num país democrático, você pode divergir de mim em vários pensamentos. Mas dentro de um reino, não se há divergência de pensamento. Porque em uma democracia, quem elege um presidente é o povo. O povo escolhe quem vai tomar o poder. No reino, não. No reino, o rei já nasce rei. Não é o povo que escolhe o rei. O rei já nasce rei. Ninguém escolheu Jesus para ser rei. Sabe por que ninguém escolheu? A humanidade não escolheu Jesus para ser rei. Ele já nasceu rei. Ele é rei desde o princípio. Ele é Senhor. Numa democracia, as pessoas escolhem as leis, né? A Constituição. O povo cria a Constituição. No reino, não. No reino, quem dá as leis é o rei. Então não adianta você que é crente, você que é da igreja, você que é cristão, querer mudar. Não, mas é porque estamos em outros tempos. Problema que estamos em outro tempo. Problemas, isso não muda nada. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo, Ele não muda. Isso não muda nada. Ah, porque estamos no século XXI, as coisas agora estão assim, estamos vivendo em outro tempo. Não adianta. A lei continua sendo lei, a palavra continua sendo a palavra. Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Então, vamos ver bem as nossas práticas. O amigo perguntou aqui, ó. O amigo, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dele. Ele perguntou aqui, ó. Clodoaldo Viana. Pastor, que tipo de sexo é permitido na Bíblia?
isso é tabu nas igrejas, ninguém gosta de falar a verdade. Bom, o pastor já falou aí uma série de sexos que não são permitidos. Só para recapitular, sexo com pessoas da mesma família não é permitido por Deus. O sexo homossexual, homem com homem, mulher com mulher, não é permitido. Sexo com animal não é permitido. Sexo na mulher no período de menstruação não é permitido. Imoralidade sexual, como orgias, pornografias também não são permitidas, e etc. E uma outra série de práticas. Masturbação, sexo anal. Masturbação sexo também anal. não é. Sexo o ânus anal. não foi feito para isso. Verdade. E aí, para continuar aqui, pastor Tiago, Levítico 18, verso 28, vai dizer para a gente não fazer essas práticas para que a terra não nos vomite, havendo-a contaminado como vomitou a nação que nela estava antes de vós. E aqui, meu amigo, eu aprendo algo tremendo. Israel não veio para a terra prometida só por merecimento próprio, não. Foi porque o povo que estava lá antes era menos merecedor do que eles. Então Deus tira eles, porque está impossível permitir que eles continuem, né? Lá. É menos pior. Não é só porque Deus queria dar para Israel, não. É porque o povo que estava lá também não merecia aquela terra. Então Deus tira e coloca outro povo. Aí, continua, isso aqui é muito forte. Verso 29. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão expulsos do seu povo. Então, tome muito cuidado. Quem tem prática sexual errada, pode reparar, vive sozinho. Não está perto de família, está sempre só. São pessoas que vão terminar a vida só. Isso se chegar na velhice. Outra coisa que é tremendo, pastor Tiago, é Apocalipse capítulo 3. Lá Jesus vai dar uma exortação para a igreja e vai dizer que lá tem uma Jezabel que está ensinando o povo a se prostituir e a comer das carnes sacrificadas aos ídolos. Aí Jesus fala, eu vou botar vocês numa cama. E sabe qual é a lição que eu tiro aqui, pastor Tiago? Pode prestar atenção. Não vou generalizar, mas pode reparar, a pessoa que tem uma vida sexual errada e não se arrepende, ela vai terminar na cama. Sabe por quê? Porque passou a vida toda maculando a cama, aprontando na cama. Então, no final de seus dias, vai terminar na cama também. Hebreus vai dizer que venerado entre todos, seja o leito sem mácula e sem mancha. Honre a tua cama, porque senão a gente vai terminar nela doente. Que Deus nos livre disso. E aí, para fechar, a gente já vai dar 9h30, pastor, a gente está aqui ainda. Meu Deus do céu. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 11. Eu vou ler aqui rapidinho. 1 Coríntios 7, verso 11. Vai dizer que, todavia, verso 10 também, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 11, se porém se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Aqui está bem claro, gente. Se você se separar, não importa o motivo, ou tu fica só o resto da vida, ou se reconcilia de novo. Não tem outra opção. Não tem. Aqui é bem claro. Não vem depois querer discutir, porque não tem outro jeito. Aí, continuando aqui, verso 39. A mulher casada está ligada pela lei. A lei do quê, pastor Tiago? A lei do sexo, né? Porque toda pessoa que eu faço sexo, eu me conecto com ela. Então, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Porém, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E Mateus também, né, 19, e Marcos capítulo 10, Jesus vai dizer, né, vão confrontar ele. Aí Jesus vai dizer, não, eu também não permito separação. Se separar por causa de adultério, tudo bem. Mas se vocês que se separaram se casarem de novo com outras pessoas, vocês estão cometendo adultério. E aqui eu termino a minha parte, terminando com essas palavras de Cristo, para mostrar para você o quão sério é um casamento. Por isso que eu falei hoje. A minha participação aqui é voltada para quem ainda não casou e para quem é virgem. Para que aprenda com os nossos erros e não sofra no casamento, para que vocês tenham o casamento menos sofrido possível. Que Deus abençoe o casamento de vocês. Bom, e vou deixar aqui 1 Coríntios 7, 3.
né? Para você que é casado, quem é casado, tá? Os casais que estão nos acompanhando, 1 Coríntios 7, versículo 3 diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais, falando de sexo, relações sexuais, para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Ou seja, você que é casado, em nome de Jesus. Você que é esposa, você é bem claro aqui, eu também sou casado, tá? Não negue fogo ao seu marido, não. Você que é esposa. E você que é marido, jamais negue fogo à sua esposa, a não ser por um tempo e por consentimento. Se os dois concordarem. Agora eu vou falar para os homens que estão aí. Respeite a sua esposa. Respeite. Principalmente na área sexual. Respeite a sua esposa, aprenda, peça para ela te mostrar o que ela aprova e o que ela não aprova. Tem muito marido aí que é igual, é desumano, né? É desumano. Por isso que tem muitos casamentos acabando. O marido não respeita a sua esposa na área sexual e aí depois vai perguntar o porquê que a mulher está insatisfeita e quer ir embora. Então aprenda a respeitar a sua esposa. Converse mais com ela. Se você está com problemas de impulsos sexuais, procure alguém para conversar, para pedir ajuda, alguém de confiança, alguém que vai saber te orientar. Mas não se isole, não fique isolado, achando que você é o pior homem, a pior mulher do mundo. Não faça isso. Peça ajuda, porque enquanto há tempo, há arrependimento. E se há arrependimento, há também ali salvação. Então, não se isole. Também eu quero deixar aqui, pastor, Hebreus o senhor já citou, mas 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 15, Paulo ele vai dizer assim, ó: vocês não sabem que os seus corpos são os membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, o pastor falou disso daqui: se unir com a prostituta, nos tornamos como ela. Então, escolha bem com a pessoa que não é casada ainda, com quem você deseja se unir ao resto da vida. Porque isso vai te trazer benefícios ou malefícios. Então, o conselho que eu quero deixar é esse: o sexo não é pecado, mas sim a imoralidade sexual. E aí você conversa com o seu cônjuge, você que é casado, o que ele aceita, o que ela aceita, e aí os dois entram em sintonia para ter uma vida sexual ativa e saudável, sem problemas, sem conflitos e principalmente andando em santidade diante de Deus. Aí não adianta vocês perguntarem, pastor, o que eu posso entre quatro paredes? Sinceramente, eu só pego aí a questão que o pastor Vinícius tocou do anal, né? O anal, a questão da menstruação, mas isso é uma coisa muito íntima entre o casal. Vocês devem conversar. Masturbação, né? Hã? Masturbação. Masturbação também. É uma coisa muito íntima. Isso daí é algo que vocês devem conversar entre si e entrarem aí, como diz a palavra, né? Um consentimento para que os dois possam desfrutar melhor da vida sexual de vocês. E aí, é esses conselhos que eu dou para terminar. Então pode orar, meu amigo, para a gente finalizar. Amém. Pede para Deus aí abençoar, né, a nossa vida sexual, né, controlar os nossos impulsos. Isso aí. Vamos lá. Só para responder aqui, Delma de Souza, entre o casal permitido o sexo e o casal estando de acordo. Me corrija, pastor, se estiver errado. Delma, tá certa. Tirando aquilo que falamos aqui, né? Sodoma e Gomorra, os habitantes daquela cidade tinham a prática do sexo anal, e Deus não concordava e não gostava daqueles atos, imoralidade sexual. Então, tirando isso, a menstruação, a masturbação da pessoa só, né? Querendo se satisfazer sozinha, se o casal concordar, tanto o homem e a mulher, entre eles, desfrutarem daquele prazer que eles têm em quatro paredes, tirando essas coisas que falamos, sim,